Olá, meus queridos, eu sou o professor Ricardo Neves, sempre é um prazer tê-los aqui no meu canal e hoje nós vamos fazer um exemplo prático de como fazer a contabilização de despesas antecipadas. As despesas antecipadas, elas figuram ali no ativo circulante porque você tem um direito a apropriar algum benefício ou alguma prestação de serviço que você já adquiriu. Então, por exemplo, você, quando faz a contratação do seguro, embora você faça essa contratação em um determinado momento, você vai usufruir daquele seguro durante 12 meses, por exemplo. Então, você vai ter a conta ali, né, despesas antecipadas, ou dependendo do seu plano de contas, falando especificamente agora do seguro, vai ter assim, seguros a apropriar. Por que seguros a apropriar? Porque cada mês, obedecendo ao regime de competência, você vai baixando proporcionalmente a utilização daquele benefício ou daquela prestação do serviço que é um direito seu. Então você pagou aquela despesa antecipada, mas você tem que fazer a apropriação dela no mês correspondente. Então por isso que chama despesas antecipadas, ou dependendo do seu plano de contas aí, vai estar o nome dessa despesa antecipada. Você pode ter, por exemplo, assinaturas de revistas técnicas, por exemplo, que você paga antecipada aquela despesa, mas você vai tendo o recebimento daquela revista ao longo do ano. Então, você vai apropriando aquela despesa que você pagou antecipado ao longo dos meses, obedecendo sempre o regime de competência, tá certo? Então, vou mostrar para vocês agora o artigo 179 da lei, que fala sobre o ativo circulante, para você entender que essas despesas antecipadas está esculpido lá nesse artigo também, né? Que ele fala sobre as despesas antecipadas e depois nós vamos fazer uma contabilização sobre seguro. Mas reforço aqui que poderia ser qualquer outra despesa antecipada. E o exemplo que nós vamos fazer é sobre seguro, como fazer essa contabilização. Então, olha só. Então, o artigo 179 da Lei 6.404/76 fala o seguinte, que as contas serão classificadas, né, do seguinte modo. Quando ele fala do ativo circulante, ele está falando o seguinte, olha, vai ter nesse grupo de contas as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, e o que interessa a gente aqui nesse vídeo, a temática desse vídeo, as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Então, ele entende que você tem aquele ativo, porque você tem um direito daquela apropriação do serviço ou da prestação do serviço, mas que você já pagou de forma antecipada, correto? Então, aqui estamos falando da contabilização no ativo circulante. Você tem que levar em conta também que, em alguns casos, né, pode ter pagamentos antecipados de despesas cujo benefícios ou prestação de serviços ocorrerão em períodos maiores. Então, nesse caso, assim como em outros casos da contabilidade, você vai registrar essa despesa lá em ativo não circulante, realizável a longo prazo, da parte que excedeu o próximo exercício. Então, você está finalizando o exercício, aquela despesa antecipada que você pagou, que você vai ter o benefício no exercício seguinte, você lança lá no ativo circulante, conforme fala o artigo 179. As aplicações de recurso em despesas do exercício seguinte. O que exceder, você coloca lá no ativo não circulante, realizável a longo prazo, só da parte que exceder, que não vai caber lá no ativo circulante, tá? Então aí você vai colocar no grupo de contas de acordo com a característica de circulante ou não circulante, mas que já é praxe na contabilidade essa divisão, correto? Então, sem mais delongas, vamos agora fazer a contabilização do nosso exemplo. É o seguinte, uma empresa contrata um seguro contra incêndios por um período de 12 meses, pelo valor de R$3.000, sendo 50% à vista e o restante para 30 dias. Então, veja que aqui nós vamos fazer a contabilização da aquisição desse seguro, ou seja, da contratação desse seguro. Então, quando da contratação desse seguro, nós vamos fazer o seguinte, você vai fazer um lançamento a débito na conta seguros a apropriar, que é a despesa antecipada que vai estar figurando lá no ativo circulante, então seguros a apropriar, você vai fazer um lançamento a débito aqui de R$3.000, tá certo? Esse é o direito que você tem em apropriar desse benefício, dessa prestação de serviço ao longo dos 12 meses. Como você pagou metade à vista e metade vai ser a prazo, então você vai ter o caixa aqui,
ou o seu banco, tá certo? Você vai fazer um lançamento a crédito na conta caixa ou na conta banco, de acordo com o seu pagamento aí, e você vai ter seguros a pagar. Que essa conta seguros a pagar é a conta do passivo circulante, a dívida que você tem de 1.500. Então eu tive aqui um lançamento a débito e para esse lançamento a débito eu fiz 2 lançamentos a créditos. Então veja que eu tenho seguros a pagar, que é a minha obrigação com terceiros e ainda pagar esse seguro, e eu já paguei metade à vista. Então eu tenho um seguro a apropriar de R$3.000. Agora, quando você for fazer a apropriação desse seguro, o lançamento vai ficar dessa forma. Você vai fazer um lançamento a débito na despesas com seguro, ou seja, essa conta despesa com seguro, você vai apropriar lá na sua DRE, tá certo? Ela é a despesa do mês. Quanto que você vai fazer de despesa com seguro? Você vai apropriar o proporcionalmente ao mês, que é R$250. Por quê? Você vai fazer R$3.000 dividido por 12, dá R$250. Então, qual que é o lançamento da contrapartida dessa despesa com seguro? É a diminuição do seguro a apropriar, vai ser aqui 250. Ou seja, agora você tem menos benefício a apropriar, porque você já apropriou de um determinado mês. Então, você vai ter aqui no primeiro mês esse lançamento. No segundo mês, você vai repetir esse lançamento até que você aproprie todo o seguro ao longo dos meses, obedecendo o regime de competência, tá certo? Aqui é o reconhecimento da despesa, tá? Lembra? Regime de competência, receitas mesmo não recebidas, você lança ela e as despesas não pagas, você reconhece. Então, aqui você ainda está devendo os 1.500, tá certo? Mas o dia que você pagar ela, aí você vai fazer o lançamento no seu caixa de banco a crédito, tá certo? E fazer o lançamento a débito aqui, que aí você zera essa conta. Então, veja que você tem seguros a apropriar, que é a conta do ativo circulante, de uma despesa que você tem, ou seja, de um direito que você adquiriu em apropriar ao longo do tempo. Você tem a conta seguros a pagar, que essa conta seguros a pagar é sua dívida, porque você ainda deve 50% de seguro, e você tem a conta despesa com seguro, que é a sua despesa ali que você reconhece mês a mês dessa apropriação do seguro do qual você fez o lançamento. E você repete esse lançamento para cada mês que você está apropriando essa despesa em relação ao seguro, tá certo? Então tá aí a contabilização de despesas antecipadas. Eu usei como exemplo os seguros, mas poderia ser qualquer outra despesa antecipada que você tem que fazer dessa forma. Embora os sistemas hoje informatizados, esse lançamento já é feito de forma automática quando é despesas antecipadas, mas você tem que entender e você tem que saber como que funciona esse mecanismo, inclusive para os seus estudos no exame de suficiência do CFC e outras provas também de concursos públicos, tá certo? Então, espero ter contribuído aí com mais esse vídeo aqui para o canal sobre contabilização. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com seu amigo e ative as notificações também. Então, aquele abraço, professor Ricardo Neves.